Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje eu quero falar assim com vocês sobre o Paulo Pezzolano, que vai ter dois desfalques importantes para a partida diante o Operário na próxima sexta-feira. Quero falar com vocês também sobre o Daniel Júnior e será que ele vai estar à disposição para o próximo duelo, onde o Paulo Pezzolano falou assim um pouco a respeito do jogador, que não está garantido, tá? Que ele vai voltar para o time profissional do Cruzeiro. Eu até achei meio estranha essa história, mas enfim, quero compartilhar aqui com vocês. Quero falar também sobre o Marcelo, que agora finalmente acabou a sua temporada pelo Real Madrid, porém não tem uma notícia muito boa para quem poderia imaginar o jogador no Cruzeiro nesse ano, que eu já considerava bem provável, mas quem sabe para a próxima temporada eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo, e também do Ronaldo, que esteve acompanhando a final da Champions League entre Real Madrid e Liverpool, e assim, sem dúvidas, bem interessante, trazendo uma mídia aí para o Cruzeiro, e também falar sobre o outro time dele, o Real Valladolid, que tem um duelo importante nessa semana, nesse domingo, no caso, para o acesso de volta à La Liga. Mas só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal. Estamos quase chegando aqui a 34 mil inscritos, então conta aí com a ajuda de todos vocês. O salve de hoje, como de costume, vai para duas pessoas que comentou no meu vídeo de ontem de noite. O primeiro é para o Valdinei Teixeira, ele que acertou, o placar do resultado. Muito obrigado aí, Valdinei. Ele falou que o Cruzeiro iria vencer por 1-0 o Criciúma. Ele acabou mandando mensagem lá no Instagram, que realmente eu nem tinha visto o comentário dele, mas valeu demais. E o segundo salve aqui nesse vídeo, também que comentou ontem, para o Ademilson Pinheiro. Enfim, muito obrigado também, foi um dos primeiros a comentar. Caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, que eu vou postar mais dois para vocês, um às 5h45 e outro às 7h15. Então, só você voltar aqui no canal que já vai ter vídeo novo para vocês, beleza? Enfim, mas só antes de dar uma sequência aqui nesse vídeo, tem um recado super importante para vocês, a respeito da UP Sports Bet, casa de apostas esportivas patrocinadora aqui do Cruzeiro News, onde nesse domingo vai ter várias partidas interessantes pelo Campeonato Brasileiro, da Série A, da Série B. Da Série A tem um clássico entre Santos e Palmeiras, o empate pagando R$ 3,20, uma vitória do Palmeiras fora R$ 2,25, uma vitória do Santos em casa R$ 3,20. Além também tem alguns outros jogos, como por exemplo, no caso Corinthians e América Mineiro, uma vitória do Corinthians pagando R$ 1,64, Fluminense e Flamengo, uma vitória do Flamengo R$ 1,89. Eu deixei aqui aparecendo para vocês algumas cotações, tem também outros jogos aí pela Série B, do Grêmio e tudo mais, então corre aqui no link abaixo da descrição da UP Sports Bet, onde inclusive você vai ter R$ 5 para, no caso, fazer suas apostas utilizando esse link aqui abaixo na descrição. Bom, quero começar falando com vocês sobre os desfalques do Cruzeiro para a próxima partida diante o Operário, na próxima sexta-feira, lá em Ponta Grossa, onde o Cruzeiro não vai contar, no caso, com o Lucas Oliveira e também com a ala direita, o Giovani, porque ambos levaram o terceiro cartão amarelo e não vão estar à disposição para essa partida, que é uma pena, porque o Cruzeiro mais uma vez não vai poder repetir uma escalação e possivelmente eu imagino que não deve jogar com um esquema de 3 defensores, que eu prefiro muito mais do que um esquema, por exemplo, de 4-3-3, como o Cruzeiro jogou bem parecido nessa última partida diante do Criciúma, porque apesar da vitória, eu acho o esquema com 5 defensores muito mais apropriado para o Cruzeiro, justamente por conta da marcação se recuperar muito rapidamente e sempre ter praticamente 3 defensores lá atrás, e quando está atacando, esses 3 jogadores viram como se fosse um zagueiro, o lateral esquerdo vira o Eduardo Brock e o lateral direito vira ali o Zé Ivaldo. Então eu prefiro muito mais esse esquema de 5 defensores, que para essa partida contra o Operário, por não ter o Lucas Oliveira e também o Giovani, deve continuar ainda nesse esquema como se fosse um 4-3-3 normal para a sequência dessa partida, onde pelo menos vamos contar com a volta do Zé Ivaldo, que estava suspenso para esse último jogo. Então acho que o Pezzolano deve ir com uma escalação próxima de, no caso, lá na esquerda, o Rafael Santos, a zaga Eduardo Brock e Zé Ivaldo, e na lateral direita, quem sabe ele colocar o Leonardo Paz como lateral direito mesmo, não sei como que seria o comportamento do jogador, ou às vezes colocar ali o Rômulo para essa posição, que é o único lateral direito de ofício que temos, no caso, à disposição, até porque o Giovani está suspenso. E você, o que acha sobre quem deveria ser o titular? Você acha que deveria manter esse esquema de 4-3-3, ou se não, ainda manter um esquema com 5 defensores, improvisar alguns atletas? Deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Bom, dando sequência aqui no vídeo, ainda falando também sobre essa preparação para o próximo duelo, só lembrando que o Cruzeiro treinou ainda, no caso, na manhã do sábado, no estado de Santa Catarina, lá em Nova Veneza, cidade vizinha de Criciúma, e que vai, no caso, já viajou para Belo Horizonte para fazer a preparação para o duelo na próxima sexta-feira diante o Operário. Então o Cruzeiro não voltou, já para Belo Horizonte depois da partida. E nesses treinamentos o Pezzolano falou um pouco sobre o Daniel Júnior, e será que ele vai estar à disposição para o próximo duelo diante do Operário? Já vai voltar
até por conta de que ele foi, no caso, podemos dizer assim, rebaixado para o time sub-20, por conta da questão de não ter renovado o contrato. Porém, o Paulo Pezzolano falou que não era somente sobre isso, e assim, eu acho que tá um pouco equivocada essa história, tá? Vou ler aqui o que o Paulo Pezzolano disse sobre o jogador, e alguns pontos eu concordo, outros eu discordo, que eu quero trazer aqui para vocês. Abre aspas. Ele é um menino e ele vai jogar no sub-20, não por contrato nem nada. Ele vai jogar no sub-20 por um tema esportivo, porque eu gosto de subir jogadores. E nesse tempo saiu o contrato, não foi 100% por conta do contrato a ida para o time sub-20. Ele tem que melhorar muita coisa e é um menino, que daqui a pouco joga, daqui a pouco não, tem tempo, e o que ele vai ter que se preocupar é melhorar todos os dias para mais para frente ser um jogador decisivo. Hoje ele não é um jogador decisivo, hoje ele pode somar por momentos a equipe, fecha aspas. E assim, eu concordo em partes, né? Não vou falar que o Daniel Júnior é um jogador completo, extremamente decisivo, preparado, até porque é um jogador que tem apenas 19 anos de idade e 16 jogos no time e 2 gols marcados. Porém, eu vejo que colocar ele no time sub-20 praticamente o Cruzeiro está matando mais uma opção que poderia ter para a segunda etapa. Na minha opinião, não faz o menor sentido isso aqui, tá? Ele estava sendo o 12º jogador do Cruzeiro e agora vai ir para o time sub-20. Enfim, eu não passo muita credibilidade essa história aí do Paulo Pezzolano. Espero que ele volte já à disposição para a partida diante do Operário. É claro que não vejo o Daniel Júnior sendo o titular do Cruzeiro, mas uma opção para o segundo tempo, inclusive nessas partidas que ele não teve à disposição, contra o Sampaio Corrêa e agora contra o Criciúma, fez muita falta, até por conta do Rafael Silva no último jogo contra o Criciúma não jogar, ele não deve jogar também contra o Operário, fez muita falta, então espero que o Daniel Júnior continue, tendo oportunidades, até porque se ele fosse um jogador que ainda não estivesse preparado para jogar no Cruzeiro ou algo nesse sentido, estaria ainda no time sub-20 e não estaria, por exemplo, já atuando no time principal em 16 ocasiões, com 2 gols marcados e uma assistência. E você, concorda com o Paulo Pezzolano? Discorda? Acha que ele tem que ficar ainda no time sub-20 para melhorar e depois ser promovido novamente ao time principal? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Mas o assunto que eu quero falar com vocês é sobre o Ronaldo, que esteve na partida entre Liverpool e Real Madrid, na final nesse último sábado, em que assim, o jogador que estava ao lado de grandes outros atletas e também do Nadal, que é tenista, gigantesco também, o Ronaldo que tem essa boa relação com o tênis há muitos anos, e ele que estava acompanhando essa final da Champions League em Paris, torcendo pelo Real Madrid, até por conta da excelente passagem que ele teve lá de 2002 até o final da temporada de 2007 na equipe espanhola. Então, o Ronaldo que sempre está presente em grandes eventos esportivos, a expectativa é de que aconteça assim também, por exemplo, na Copa do Mundo, e é uma coisa boa para o Cruzeiro, porque toda vez que, no caso, até a transmissão da própria Champions League filmou ele, tem essa associação direta com o Cruzeiro, que sem dúvidas é uma coisa interessantíssima, A Raposa, desde o início, eu já falei isso aqui para vocês, no caso, a imagem do Ronaldo vale muito, ainda mais sendo associado com o Cruzeiro, o time que ele revelou, e depois de se não me engano, 22 anos comprando o Cruzeiro novamente, então foi um ato muito interessante e que sem dúvidas tem uma visibilidade enorme por conta do Ronaldo. Que lembrando, nesse final de semana a equipe do Ronaldo pode conseguir o acesso para a primeira divisão, vai ter que contar com uma vitória e o tropeço de 2 outros times que estão na frente deles. Um deles é o Eibar, que é no caso o segundo colocado. Se eles não vencerem e a equipe do Real Valladolid e do Ronaldo vencer, já vai conseguir o acesso. Possivelmente amanhã, na segunda-feira, eu trago aqui algumas atualizações sobre esse caso, porém mesmo que fique na terceira colocação, vai como se fosse um mata-mata, com o time do terceiro colocado até o sexto, para ver um mata-mata entre eles, quem vai disputar, por exemplo, a primeira divisão espanhola na próxima temporada. Então, nesse final de semana aí, repleto de partidas importantes para o Ronaldo. Na sexta, o Cruzeiro contra o Criciúma venceu, se isolando na liderança. No sábado, o Real Madrid, que também venceu o Liverpool e se sagrou campeão da Champions League. E agora, a equipe dele lá da Espanha, que pode ter a oportunidade de voltar à primeira divisão, que vai representar muita grana aí para o Ronaldo conseguir nesse acesso. Se você viu o Ronaldo ontem na transmissão da Champions League, deixa aqui embaixo o que você acha dessa história e essa visibilidade gigantesca que tem o Ronaldo e que sem dúvidas acaba ajudando positivamente, diretamente o Cruzeiro nessa história. E o último assunto desse vídeo também em relação ao Ronaldo e a final da Champions League, que eu quero falar com vocês sobre o Marcelo e assim, o que o jogador falou sobre essa última partida dele pelo Real Madrid. Atleta que já foi especulado no Cruzeiro pela mídia espanhola, Desde quando o Ronaldo comprou o clube, teve associações de alguns portais lá da Espanha falando que por conta da boa relação entre o Marcelo e o Ronaldo, que chegaram a jogar juntos lá na temporada de 2006 para 2007, poderia ter essa associação e quando ele deixasse o Real Madrid, o Cruzeiro poderia ser
uma das alternativas. Que eu não descartaria isso se o Marcelo não estivesse disposto a jogar mais um ano no futebol europeu, tá? Eu já tinha falado aqui para vocês nessa semana que o Real Madrid, no caso, o Marcelo estava tentando uma prorrogação desse contrato, o Real Madrid não teve interesse em, no caso, continuar com o Marcelo por mais uma temporada e está de saída. Ontem mesmo ele levantou a taça da Champions League, mesmo não tendo jogado, justamente por ser a sua despedida da equipe espanhola. Então, depois dessa partida, ele trouxe alguns detalhes que não foi muito bom para a torcida do Cruzeiro e também do Botafogo, onde eu peguei algumas informações lá do site Fogão Net, que o Botafogo é um dos times também no futebol brasileiro mais interessados nessa saída dele do Real Madrid por agora, para ser um reforço para o meio do ano, onde o Real Madrid, onde o Marcelo disse que depois da Champions League ele falou o seguinte, abre aspas, eu acredito que eu tenho futebol para jogar a Champions League mais uma vez, eu quero jogar a Champions League, tem alguns anos ainda para jogar e continuar na Champions, fecha aspas. Então assim, eu vejo que o Marcelo, mesmo não tendo uma sequência muito boa de jogos, quem sabe para essa próxima temporada que começa no início do mês de julho, ele já não possa ter uma condição física melhor e fazer um pouco mais de partidas do que tem feito pelo Real Madrid, né? Tomara que ele esteja em boas condições, é um atleta que tem aí 34 anos de idade. Assim, não é uma notícia ruim para o Cruzeiro, porque, igual eu falei para vocês, na minha opinião, mesmo se o Marcelo tivesse livre, o Cruzeiro hoje não teria condições e não acho que o Ronaldo, no caso, pagaria, sei lá, R$1 milhão, 800 mil reais para ter o Marcelo para esse ano. Porém, se o contrato, sei lá, ele vai, só chutando aqui, né, para a Juventus, por exemplo, ele fica lá até o meio do ano que vem, até julho de 2023. Aí eu acho que já poderia ser uma coisa bem diferente. O Cruzeiro, espero eu, né, já de volta à Série A, fazendo uma boa campanha aí de meia temporada do ano que vem. Muita coisa pode mudar, muito mais viável pensar o Cruzeiro entrar nessa briga para repatriar o Marcelo por conta da boa relação com o Ronaldo do que hoje estando na segunda divisão. E acho que é algo que vocês também concordam comigo. Quero que você deixe aqui embaixo a sua opinião nos comentários. E só lembrando, nessa temporada pelo Real Madrid, foi o ano que ele menos jogou, tá? Desde quando ele chegou no futebol europeu. Ele fez apenas 18 partidas, 2 assistências, temporada passada 19 jogos, 4 gols marcados. O último ano que ele jogou realmente com muita frequência pelo Real Madrid foi em 2017 e 2018. 44 jogos com 5 gols e 10 assistências. Naquela época ele estava sendo o titular absoluto. E você concorda comigo, discorda? Onde você acha que o Marcelo deve jogar na próxima temporada? Enfim, estou curioso para saber a opinião de vocês. E só lembrando que já surgiram várias possibilidades dele jogar, por exemplo, no futebol brasileiro, no futebol da Ásia, dos Estados Unidos e também no caso dele se aposentar e virar um gestor de futebol. Porque, por exemplo, até foi especulado que o Marcelo tem interesse, né, o time dele do Azures, do Paraná, tem interesse na compra do Santa Cruz, que no caso poderia ser mais um time do Marcelo. Então vamos ver como que vai ser essa carreira dele como empresário e até mesmo, né, quem sabe pro ano que vem, se ele chegasse no Cruzeiro, ter uma participação de jogador, depois se aposentar no pós-carreira, trabalhar dentro da Raposa ou, por exemplo, seguir uma carreira ali, tendo um papel importante e ativo, comprando um percentual do Cruzeiro. Eu não descarto essa possibilidade, tá? Porque o Marcelo já tem alguns times do futebol, no caso igual o Azures, tem interesse de comprar outros, em Portugal também já surgiu essas especulações e, por exemplo, ele vindo para o Cruzeiro, o Ronaldo tem interesse de vender um percentual das ações do clube. Enfim, vamos ver aí como que vai ser essa possibilidade. Opções é o que não falta. Eu tenho certeza que essa relação entre Ronaldo e o Marcelo poderia ajudar bastante, quem sabe numa volta, eu considero aqui somente para 2024 ou 2023 para o Cruzeiro. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. E aqui na tela final agora eu vou deixar outras 2 sugestões de vídeo para vocês que eu trouxe ontem, onde eu falo assim a respeito do Ramires, como que está o jogador, ele tem atuado como profissional, será que ele poderia voltar ao Cruzeiro, quem sabe para fazer um trabalho de gestão ou trabalhar na Raposa, como fez o Elias recentemente. Vai lá dar uma olhada nesse vídeo e também nesse outro aqui onde eu falo sobre 3 reforços que vão chegar no Cruzeiro, quais são as posições. Eu trago aqui também uma opção ali para o meio ofensivo e um lateral direito que, na minha opinião, poderia ser uma boa alternativa para o Cruzeiro. Enfim, tá tudo aqui aparecendo para vocês, junto com o nosso canal de cortes e o link aqui embaixo na descrição e no comentário da UP Sports Bet, beleza? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!